dia, irmãos. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Eclesiastes, no capítulo 7, e leiam para mim o verso 10. Eclesiastes, capítulo 7, verso 10. Um conselho do autor inspirado. Qual o conselho que ele está dando a você? Entenderam? No meu tempo antigo era melhor. Antigamente era melhor. Hoje está tudo pior. A comida está pior. Nossos avós é que comiam bem, os nossos bisavós, não é isso? A linguagem de hoje diz assim: nunca pergunte, por que será que antigamente era tudo melhor? Essa pergunta não é inteligente. E hoje nós vamos falar sobre as consequências do pós-milenismo na evangelização, né? Ou a influência do pós-milenismo na evangelização. Mas antes eu gostaria de tentar aqui, irmãos, fazer essa comparação, né, entre o antigamente e o agora, né? O mundo está piorando, como os pré-milenistas dizem. Acabei de postar aí aos irmãos da lista da igreja mais uma, né, mensagem, mais uma mensagem sobre a seca do Rio Eufrates e como essa seca do Rio Eufrates é o cumprimento de uma profecia a respeito do anticristo, da grande tribulação e do fim do mundo. Né? Então, o mundo está piorando para grande parte das pessoas. Mas, tendo em vista esse texto aqui, né, a gente tem que perguntar se de fato está piorando. Então, algumas comparações aqui com relação a essas questões. Né? Primeiro, eu fui fazendo perguntas aqui para a Luzia, minha inteligência artificial, e perguntei para ela sobre essas questões, né? Fome e segurança alimentar. E ela me deu aqui alguns dados. Tivemos grandes... O mundo, ele até o século XIX, ele experimentou grandes epidemias de fome, onde morria gente à beça. Né? Então, alguns aqui que eu selecionei, dentre as que ela me deu de exemplos. 1315 a 1317, Idade Média, né? Na Europa. Grande fome. 15, 16 e 17. Qual é a causa? Clima. Guardem bem, o clima. Né? Uma série de invernos rigorosos e verões chuvosos destruíram as colheitas. Quantos morreram? 7 milhões de pessoas só na Europa. E sempre lembrem, né, que a população mundial naquela época era bem menor, menos de 1 bilhão com certeza. Certo? Então, muita gente. Comparativamente falando, muita gente. 1693 a 1694, outra epidemia de fome na França. Reparem, eu não estou falando África, estou falando Europa, estou falando França. Né? Causa, clima e governo. Políticas governamentais, taxação, né, dos agricultores, etc. Estimativa de mortes, 2 milhões de franceses. 2 milhões. Né? 1695 a 1696, na Escócia. Causa? Clima. Condições climáticas, né, adversas. Estimativa de terem morrido entre 15% e 20% da população da Escócia nesses anos, de 95 e 96. Imaginam isso? Imagina você aí, 20% da população brasileira. Quantos somos atualmente? 220? 20% de 220 milhões dá quanto? Rápido? 44 milhões. Imagina, 2 anos morrem 44 milhões de pessoas. Quantos brasileiros morreram na pandemia, na Covid? E o nosso presidente foi chamado de genocida por isso? Né? Menos de 1 milhão, né? Imagina morrer 44 milhões. No século XIX, essa aí é a mais conhecida, eu creio eu, a Grande Fome da Irlanda, que durou entre 1845 e 1852. A causa foi uma praga na plantação de batatas.
1 milhão de pessoas morreram e outro 1 milhão emigrou, basicamente, para os Estados Unidos, né? E 1 milhão, eu tive a curiosidade de ver quanto seria a população da Irlanda nessa época, 8 milhões. Então, 1/8 da população morreu e mais 1/8 emigrou, né? Porque de fome, por causa da fome. Eu fiz a comparação, hoje seria equivalente a 27 milhões e 500 mil brasileiros morrendo de fome, ok? Então, assim, a insegurança alimentar era algo extremamente comum durante séculos da história da humanidade, até o século XIX, basicamente era endêmica essa insegurança alimentar. Nós vamos ver alguns dados mais adiante. Mas eu queria comparar isso, essas epidemias de fome, a incerteza nas colheitas, né? A influência do clima na agricultura, com a agricultura moderna, e eu vou puxar brasa para a nossa sardinha, para o agro brasileiro, né? O nosso agro, né, o agronegócio, é um dos mais avançados do mundo. Nós podemos nos orgulhar disso, né? Nós temos aí tecnologias muito avançadas, né? Usamos sementes geneticamente modificadas, as pessoas fazem um auê com relação a sementes geneticamente modificadas, né? Soja transgênica, milho transgênico, não tem problema nenhum você comer soja transgênica, milho transgênico, essas sementes produzem muito mais, né? Na realidade, a gente manipula sem saber geneticamente já há milhares de anos o trigo, né? Para melhorar a produtividade, para melhorar a resistência às pragas, e nós temos isso, né? Um sistema de manipulação de sementes extremamente eficiente. Nós temos também desenvolvido sistemas de irrigação extremamente eficientes, né? Técnicas de manejo sustentável, rotação de culturas. Ou seja, a nossa agricultura brasileira é uma das mais produtivas do mundo, né? Nós temos um outro aspecto nisso, é a mecanização da agricultura e o uso do GPS, ou seja, cada centímetro de terra é aproveitado. Se você for viajar aí para regiões agrícolas, como por exemplo o estado do Paraná, você fica admirado que eles plantam até beirando o acostamento, né? Até lá no acostamento tem a plantação, né? Não tem cerca, né? A máquina vai até lá, né? Então, isso também aumentou a eficiência produtiva, né? A gente produz mais com menos espaço. E cada hectare a gente produzia hoje produz 100. Né? Então, essa é uma coisa muito importante. Aí a gente tem aí o outro lado da moeda, né, que as pessoas clamam. A mecanização reduz o número de empregos no campo. Nas décadas anteriores, irmãos, a vida no campo era uma vida muito dura, né? A gente tinha lá os boias frias, né? É, trabalhavam muito, recebiam pouco, né? A produtividade não era tão grande, então diminuiu essa mão de obra intensiva. Diminuiu? Diminuiu. Mas, por outro lado, aumentou o número de empregos em outras áreas. E a pessoa que ganhava pouco, porque tinha pouca escolaridade, agora ela vai ter que se escolarizar mais para aprender a consertar as máquinas, para aprender a manejar melhor. Eu não falei muito aqui, mas a questão dos animais, né, da agropecuária, né, o pecuária bovina, o gado bovino, o caprino, o ovino, né, piscicultura, as aves, né, produção de ovos, produção de leite. Ou seja, há todo um campo de conhecimento que se desenvolve e que requer empregos nessa área também. Okay? Então, não diminuiu o número de empregos e não diminuiu os salários, pelo contrário, os salários são cada vez maiores. Né? Nós temos aí uma empresa que é exemplar no mundo, que é a Embrapa, né? Empresa brasileira de pesquisa agropecuária, conhecida mundialmente, desenvolve muitas variedades adaptadas ao nosso clima, né? Promove práticas agrícolas sustentáveis, etc, etc, etc. Nós temos agora também uma inovação que é a chamada integração lavoura-pecuária-floresta, né? Uma abordagem que combina a produção agrícola com a pecuária e a silvicultura.
O agro brasileiro é um dos que mais preserva o meio ambiente. Isso é importante. E aqui eu tenho uma coisa que eu acho que as pessoas não veem, né? A gente não tem essas informações. Eu me lembro que quando foi isso, deve ter sido 95, se eu não me engano, 94, eu fui de carro até Brasília, e quando chegou depois de... esqueci o nome de uma cidade de Minas agora, mas eu acho que uns 1.000 quilômetros até Brasília, só cerrado. Você já conhece a vegetação do cerrado, né? Aquelas árvores raquíticas, mirradinhas, né? Aquela grama queimada, aquela sensação assim de seca, de raquitismo, né? De coisa improdutiva. E era tudo a perder de vista aquilo. Eu fiquei com medo, porque a Natália estava pequena, o Natan não tinha nascido ainda, né? E a gente não via nem nada, nem posto de gasolina, nem nenhuma loja que a gente pudesse parar, beber água, nada, 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 absolutamente nada. Né? E aí nós tivemos, eu vou falar o nome dele, o Alisson Paulinelli. Quem conhece? Quem já ouviu falar? Levanta a mão aí. Alisson Paulinelli. Ninguém? Tá vendo como nós não honramos os nossos heróis? A gente tem muita estátua de general, mas não tem estátua do Alisson Paulinelli, né? Não tem estátua de médico. A gente tem que honrar essas pessoas. Ele foi ministro da Agricultura na década de 70. Ele era ele é, ainda está velhinho, mas ele é engenheiro agrônomo e muito respeitado internacionalmente, né? Ele mudou a face do Cerrado. Ele, um homem só, que tratou de enviar engenheiros agrônomos para o Japão, para outros países, né, para aprenderem e depois voltarem e aplicarem o que eles aprenderam no Cerrado brasileiro. O Cerrado era uma região considerada de baixíssima fertilidade. É uma região inóspita, né, de difícil acesso, e ninguém pensava que a agricultura podia se desenvolver na região do Cerrado. Né? Ele ocupa o Cerrado, não sei se vocês sabem, uma vastíssima extensão no centro-oeste brasileiro. Né? E o que aconteceu? Hoje, se você for lá, o Cerrado é um dos maiores produtores mundiais de soja, de milho e de algodão, entre outras culturas. Né? De carne bovina. Né? Então, o Cerrado ele se tornou dos maiores celeiros agrícolas do mundo. Eram terras que eram consideradas incultiváveis. Né? Então, a gente vê aqui a combinação da ciência, da tecnologia, né, produzindo revoluções verdes no nosso país. Hoje a gente também tem outras fronteiras, no norte e no nordeste. Né? Eu já tive esse privilégio, né, de viajar a serviço e sobrevoei o Vale do São Francisco, na região ali da Bahia, Petrolina. Aquilo ali era um deserto. Era um deserto. É interessante que fazem uma comparação de Petrolina, que fica em Pernambuco, com a cidade que fica do outro lado do Rio, São Francisco, na Bahia. Esqueci o nome agora. É Paulo Afonso, se eu não me engano. Que Petrolina é uma cidade extremamente desenvolvida, enquanto Paulo Afonso está mirradinha, né? Às vezes, diferenças de políticas, né? Mas, se você olhar de avião, você vai ver ali deserto às vezes, em volta, mas uma amplíssima área verde, igual Israel. Você sobrevoar Israel, eu não sobrevoei, mas quem, né, sobrevoa diz, você vai ver os países em volta, tudo deserto, e Israel verdinho. Né? É a mesma coisa ali, só que muito maior que Israel. Né? A região ali do Vale do São Francisco, ela tem produzido vinhos de altíssima qualidade. Sabiam disso? Enquanto que você no sul, a safra, a produção de vinho é uma vez por ano, lá na região do São Francisco é 3 vezes por ano. Agricultura, irrigação por gotejamento. Você sabe que as parreiras têm que sofrer um pouquinho para produzir um bom vinho, então eles sabem a medida exata do sofrimento, né, das parreiras, porque lá não chove, não tem esse problema, vai chover muito, vai chover pouco. O próprio agricultor controla a quantidade de água que cada parreira
vai receber. Então, produz uvas de altíssima qualidade com vinho de altíssima qualidade, coisas que não existiam antes, né? E aí a gente fala também da redução da pobreza. Redução da pobreza. Eu não fui muito longe no tempo, eu fui só no século XIX. Em 1920, a população do mundo inteiro era de 1 bilhão e 100 milhões de pessoas. 94% da população vivia em estado de pobreza absoluta. Guardaram o número? Desses 1 bilhão e 100 milhões, 94 viviam em estado de pobreza absoluta. Somente 60 milhões dessas pessoas viviam acima da linha da extrema pobreza. Isso não significa que eram ricos, né? Desses 60 milhões. Está lá respirando, né? Acima da água, né? Às vezes com canudinho, né? Eram pobres. Muito pouco eram ricos. E aí a gente pode lembrar disso, né? Mesmo nessa época, os mais ricos, eles não tinham acesso aos recursos que nós, os mais pobres daqui, têm. Só esse ventinho aí já é uma coisa, né? Esse 1820, então, 1 bilhão e 100 milhões, 94% abaixo da linha da pobreza, da extrema pobreza. 1970. Quem nasceu aí na década de 70? Década de 70, né? Quando vocês nasceram, né? Na década década de 70 até 79, né? 70 a 79. É? É. Então, reparem, 1820, 1 bilhão e 100. 1970, 3 bilhões e 700 milhões de habitantes. Mais que triplicou, certo? Quase quadruplicando. Mundial. População mundial. Sendo que 2 bilhões e 200 milhões na extrema pobreza. Ou seja, em 1970, ano em que vocês nasceram, 60% da população mundial vivia abaixo da linha da extrema pobreza. Certo? 1,5 bilhões, 1,5 bilhão de pessoas acima dessa linha representava 40%. 39,8%, arredondando 40%. Certo? E aí, da década de 70 para cá, a gente vê uma explosão populacional. Né? A linha ficou quase na vertical. Né? Mas nós vemos também uma queda vertiginosa da pobreza no mundo a partir da década de 70. Né? Então, em 2015, nós chegamos a 7,4 bilhões de habitantes. 7 bilhões e 400 milhões de habitantes. Certo? Desses 7,4, 6 bilhões e 600 milhões, ou seja, 90% da população, vivendo acima da linha da extrema pobreza. Reparam? Em 1820, eram 94 abaixo. Em 2015, 90 acima. Certo? 706 milhões, 10%, vivendo na extrema pobreza. Mas a situação mais que se inverteu. Certo? Então, em resumo aqui, eu tirei esses dados de um pesquisador brasileiro, ele diz assim, a extrema pobreza caiu de 94% da população em 1820 para 10% em 2015. E ele diz assim, esse fato é absolutamente extraordinário. Okay? E aí agora vamos falar um pouquinho sobre o clima. Nunca se tem falado tanto sobre aquecimento global, o clima, né, como o clima está afetando o mundo, etc. e tal, mas se nós olharmos para o passado, nós vamos ver que a população mundial era muito mais afetada pelo clima, extremamente mais afetada pelo clima que hoje. Os desastres naturais como furacões, terremotos, inundações, matavam uma quantidade extremamente grande da população e hoje é uma, digamos, embora mate ainda, é uma quantidade muito ínfima em comparação com aquilo que acontecia no passado.
Vou dar aqui só um exemplo para os irmãos. Né? 1755 ocorreu um fato que até hoje os portugueses lembram, né? Que é o grande terremoto de Lisboa. Foi no dia Dia dos Mortos. E as igrejas de Lisboa estavam cheias e todos eles com velas acesas. Então o terremoto, né, causou um grande incêndio em Lisboa, né, ruíram muitos prédios, casas, etc. Não só em Lisboa, mas grande parte do território português. E depois uma tsunami varreu a capital. Né? E nessa devastação morreram, estimado entre 100 mil até 100 mil pessoas, estimativa. 100 mil pessoas morreram. E quanto você acha que era a população de Lisboa nessa época? 200 mil. Então, metade da população da capital morreu num terremoto. Então, embora hoje ainda essas tragédias causem, né, muitas mortes, nós temos hoje muitas coisas que previnem. A gente vê nos países desenvolvidos, a gente vê no Japão, em Taiwan. Taiwan tem um prédio icônico, né, lá na capital, imenso, acho que não sei se tem 1 quilômetro de altura, mas lá é área de terremoto. Como é que você consegue construir um prédio de quase 1 quilômetro de altura em área de terremotos? Já viram documentários sobre como eles fazem isso? Sistema de amortecimentos. Lá no centro do Rio tem um prédio perto da Central do Brasil, um prédio grande que a gente chama de Balança Mas Não Cai. Né? Balança, mas não cai. Esses prédios é exatamente isso, balançam, mas não caem. Né? Balançam, mas não caem. Muito parecido com né, parecido assim, guardadas as devidas proporções, com a ponte Rio-Niterói. Alguém já passou ou já ficou preso em engarrafamento na ponte em dia de tempestade, com ventania? Hã? Não é? Tem filmagem da ponte, não sei se já viram, a ponte toda balançando, né? Igual uma cobra, igual uma serpente, balança, mas não cai. Tecnologia, né? Evita mortes, certo? Então a gente tem tecnologias de prevenção. Hoje a meteorologia está muito mais avançada do que décadas atrás. A gente tem capacidade de prever onde vai chover forte. A gente tem capacidade de prever até terremotos. Né? Então as pessoas podem se preparar. Ou seja, nunca na história morreram tão poucas pessoas por causa de eventos climáticos. E também, nunca na história morreram tão poucas pessoas de fome por causa de quebras na produção agrícola por causa de eventos climáticos. Por quê? Porque a agricultura tem se aprimorado cada vez mais para depender menos desses fatores de variação climática, embora ainda, em grande parte, sim, dependa. Né? O preço do azeite está caro, por quê? O preço do café está alto, por quê? Por causa de eventos climáticos. Certo? Mas, embora esteja caro, ninguém está ficando sem o seu café, nem o seu azeite. Embora talvez tenha diminuído bastante, né? Mas a gente tem ainda café e a gente tem ainda azeite. Pior se a gente não tivesse feijão, arroz, né? Carne para comer. Né? Área de saúde pública. Nós temos aí aqui um doutor, vamos ver se ele concorda comigo. Né? Só passado, comparação passado com presente. Hoje nós temos doenças que a gente nem presta muita atenção nelas hoje, mas que no passado elas causavam um alto índice de mortalidade. Né? Varíola era uma das doenças mais temidas pelo homem. Ela causava surtos devastadores, né? Altas taxas de mortalidade. Já viram foto de gente com varíola? Procura depois no Google para ver como é que é. Né? E hoje? Alguém aqui já teve varíola? Não, porque ela foi erradicada na década de 80. Né? Erradicada por quê? Por causa da vacinação em massa. Não é? Então, reparem, muita gente morria de varíola. Hoje nem varíola, não temos nem mais a varíola. Né? Peste bubônica. Ela causou várias pandemias mundiais. A mais famosa é a chamada peste negra, século XIV.
É uma taxa de mortalidade altíssima. No século XIV, a peste bubônica, chamada de peste negra, matou aproximadamente, segundo as estimativas, 25 milhões de pessoas. Lembrem-se sempre da população muito menor. Né? E hoje? Hoje ainda existem casos esporádicos de peste bubônica, mas ela é perfeitamente tratável, né? Com antibióticos, se ela for diagnosticada cedo. Certo, doutor? Qualquer coisa pode me corrigir. Tuberculose era uma das principais causas de morte no século XIX e no início do século XX. A gente conhece grandes homens que morreram, né, de tuberculose. Calvino foi um. Né? Adoniran Judson, né, o quase genro do Jonathan Edwards, a filha do Jonathan Edwards que tratou a Adoniran Judson, o Adoniran Judson, não, como é que é o nome dele? Hã? David Brainerd. Morreu também, né, pegou também e morreu. E hoje? Hoje nós temos também antibióticos eficazes, né, que tratam a tuberculose. Né? Difteria. Alguém sabe o que é isso? Quem sabe? Mães? Alguma mãe sabe o que é isso? Difteria? Nem sabe mais o que é difteria. É uma diarreia crônica. Doutor, por favor, ajuda a gente. Oclusão respiratória. E pode levar à morte. Né? Então, realmente, havia no passado epidemias de difteria. Como a gente tinha epidemia, ainda tem de meningite, epidemias de difteria, né? Mortal, especialmente entre as crianças. E hoje, raramente vista. Né? É uma ocorrência muito rara. E principalmente em países com vacinação alta, com taxa de vacinação alta. Coqueluche. Alguém lembra? Alguém sabe o que é coqueluche? O sintoma é tosse, né? O sintoma é tosse, né? Era uma doença também muito comum no passado, que podia também ser fatal. E hoje, raríssimo de se ver, por causa da vacinação em massa. E quando se vê, as complicações são muito menores do que no passado. Né? Febre tifoide, tifo, né? Que também causava surtos mortais, principalmente em áreas com saneamento básico precário. Né? E hoje, tratável com antibióticos e também é prevenível com vacinação e principalmente diminui com a melhoria do saneamento básico. Né? Cachumba. Alguém aqui já pegou cachumba? Quem pegou cachumba? Hã? Várias vezes? Pode ter mais de uma vez, doutor? Então você foi premiado. Então reparem, pode causar várias complicações graves a doença, né? Pode causar esterilidade, né? Então a gente vê isso, né? Pode causar meningite, né? E nós temos uma vacina hoje. Como é que é o nome da vacina, mamães? Uma sigla, né? É a tríplice, sarampo, cachumba e rubéola, né? E então, mais uma vez, praticamente inexistente a cachumba em países com uma boa cobertura vacinal. Né? Sarampo. Espero que ninguém tenha pegado sarampo aqui. Teve? Tá vendo? Mais alguém? Também teve. Né? Nós somos sobreviventes, né? Somos sobreviventes, né? Catapora e cachumba, rubéola eu tive, mas sarampo eu acho que eu não tive, não. Não me lembro.
Mas o sarampo, no passado, também era uma das principais causas de mortalidade infantil. Né? Então, aí exemplos, né? É. Eu acho que essa que os médicos aconselhavam a abortar se a mãe tinha rubéola, não era isso? Causava malformação. É, isso. Uhum, né? E hoje, sarampo, mesma coisa. Cobertura vacinal eficaz, sem sarampo. Né? Então a gente vê aqui esse desenvolvimento da medicina, né? O desenvolvimento das vacinas, né? Que foi absolutamente essencial na erradicação de várias doenças. Hoje em dia elas praticamente não existem mais, pouca incidência. Né? A descoberta dos antibióticos, dos antivirais. Quando que o primeiro antibiótico foi descoberto? Alguém sabe? Menos o Dr. Kennedy? Dr. Roosevelt? Né? É, eu coloquei aqui, eu vi aqui 28, mas tudo bem, 27, 28, pelo Fleming, né? Fleming. É, diminuiu drasticamente o número de mortes por doenças. Guerras também, ferimentos. Né? E o primeiro antiviral? Que ano? 1978. Gertrude Elion, é o aciclovir. Ela ganhou o prêmio Nobel de Medicina e ela é pesquisadora em outras áreas também, foi, né? Pesquisadora em outras áreas. E, assim, a gente vê a medicina se desenvolvendo a passos largos. A médica que operou a Sara, ela disse que a avó dela, que teve câncer de mama também, por menor que fosse o tumor, na época dela, tinha que fazer uma mastectomia radical. Ela diz que a avó fez uma mastectomia tão radical que ela consegue ver o coração da avó batendo sob o peito, sob a pele. Né? Então ela consegue ver o coração batendo porque a mastectomia é extremamente radical, por menor que fosse o tumor. Hoje, o seio é preservado em grande parte, né, dependendo do tamanho. Então a gente vê cirurgias cada vez menos invasivas e com um futuro extremamente mais promissor. Né? Quando eu fiz uma cirurgia de próstata, o meu médico ele estava falando que estava tratando um diretor de uma dessas estatais, que ele já estava com câncer de próstata com metástase em outros órgãos e os medicamentos novos conseguiram causar remissão do câncer, acabar com as metástases, e ele pediu aposentadoria, estava lá andando de motocicleta por aquela Route 66, né, lá dos Estados Unidos. E ele está falando que estava em vista o lançamento de medicamentos ainda mais eficazes, causando menos efeitos colaterais no tratamento de câncer de próstata. Né? Uma outra coisa que a gente vê também, a diminuição das mortes e o aumento do expectativa de vida, é que o acesso à água potável, né, o acesso a mais alimentos facilitado, né, aos alimentos e o saneamento básico desenvolvendo, tudo isso contribuiu para a redução da mortalidade e diminuição dessas doenças. E um outro fator também, sabe qual foi? O desenvolvimento da odontologia. Os mais velhos devem lembrar, eu me lembro que quando eu era criança, eu via muita gente na rua desdentada. E muita gente com os dentes muito em estado precário, não é? A gente via isso. Eu me lembro que quando eu era criança, ia para Campo Grande, tinha parentes lá em Campo Grande, pegava aquele trem com bancos de madeira ainda, eu ficava apavorado, porque para mim eu via um circo de terrores com os pedintes. Eram extremamente mulambentos, né? Com as roupas em estado lastimável e que o próprio estado físico da pessoa também era muito lastimável. Né? Os dentes todos estragados. Era uma coisa horrorosa. Né? E hoje em dia é muito raro a gente ver pessoas com os dentes maltratados dessa forma, como a gente era comum se ver no passado. E vocês sabem que não é só uma questão estética. Né? Tudo aquilo que os problemas que ocorrem na cabeça, no pescoço, são muito sérios.
podem ir para o cérebro rapidamente, né? Uma cárie pode matar, pode causar problemas cardíacos, né? Então, o desenvolvimento da odontologia também é um fator muito importante. Obrigado. Na redução da mortalidade e no aumento da expectativa de vida. E aqui eu quero falar sobre a expectativa de vida no Brasil. Em 1872, a expectativa de vida no Brasil era aproximadamente, quem chuta? Quem tem? 50 anos. 35. Radical. 30 anos. 30 anos. Certo? Expectativa de vida no Brasil, 1872. Já Dom Pedro II reinando 30 anos. Já comentei aqui que, quando eu estava cursando História, o professor nos deu um texto da Idade Média em que uma menina de 15 anos estava reclamando que o pai dela tinha dado ela em casamento para um velho de 30. Um velho de 30. Certo? Então, é uma coisa fácil. Você pegar a foto de uma senhora de 50 anos, na década de 40, de 50, você talvez dê a ela 20 anos mais. 1872, 30 anos. Em 1940, alguém aqui nasceu na década de 40? Dr. Roosevelt. Viu? 1940, quando o Dr. Roosevelt nasceu, minha mãe nasceu em 1940, certinho. 45 anos. Expectativa de vida. Na década de 50, quem nasceu na década de 50? Década de 50, viu? Década de 50. Só 3? Gente! Quando então nós nascemos, na nossa década, a expectativa de vida é 48 anos. 48 anos. Certo? 1960, quem nasceu na década de 60? Só 2? Só 3? 3. 54 anos. 54 anos. 1970. Aumentou mais um pouquinho, né? 62. 62 anos. 1980. 1980. Só um? Só um da década de 80? Gente! Tá mentindo a idade aí? 1980, 65 anos. 1990, década de 90. Quem nasceu na década de 90 aí? (67) 2000. Quem nasceu na década de 2000? Ih, novinho. 2000 até 2009, né? 71 anos. 71. Em 2010, 73. Alguém nasceu depois de 2010 aí? Pedro? Só o Pedro? Pietro? 2010? Então, a dele é a década de 20 já. 2010, 73. E em 2021, a expectativa de vida chegou a 76 e hoje, 2023, 77 anos. Certo? Então, repare, em 1872, 30, em 2023, mais que dobrou, 77 anos. Certo? E aí a gente vê aqui, só dados rápidos. 1874. Sim, durante séculos vivia-se pouco. Por isso que eu falei, Idade Média, um velho de 30. Uhum, exatamente. Uhum. No século XIX, na África, a esperança de vida era de 26 anos. Século XIX, ao longo do século XIX. Né? E na Europa, como disse o Henrique, 35. Não havia muita diferença. Né? Em 2015, na África, de 26 passou para 60. E na Europa, de 35, chegou para 80,6. Quase 81.
certo? Então a gente vê aí o mundo melhorando em diversos aspectos. Abre um parênteses aqui, o André, no domingo, ele fez uma pergunta lá, mas a coisa está pior para os nossos filhos, né? Antigamente era mais fácil a gente ter acesso a emprego, não precisava estudar tanto, né? Hoje está mais difícil, precisa estudar mais, não é isso? Né? Então, aqui, ó, acesso à educação e à informação. Acesso à educação e à informação. O acesso à informação era limitado, durante séculos foi limitado a uma pequena parcela da população e uma pequena parcela da população tinha acesso à educação formal. Durante muitos séculos, só a elite, só a nobreza, depois só uma elite dirigente, certo? E pouca gente tinha acesso à educação formal. E hoje? Hoje a gente tem bem ou mal, dependendo do país, né? Mas a gente tem uma grande facilidade de ir para a escola, de se alfabetizar, e se tiver força de vontade de crescer nessa área. Né? A gente tem os nossos celulares. Eu me lembro, os mais velhos lembram disso. Quando eu mudei para Maricá, deixar a Sara aqui sozinha com duas crianças pequenas, eu falo, tem que comprar um telefone. Mas naquela época, o telefone era informado na declaração do imposto de renda. Você tinha que informar ao governo que você tinha telefone. É, exatamente. Por quê? Por que isso? Porque poucos conseguiam comprar um telefone. Quando eu mudei para Maricá em 1996, eu comprei a nossa primeira casa, foi R$ 45.000. R$ 45.000. Não, financiado. Não, financiei. E embuti no financiamento um telefone. R$ 4.500. Telefone. A linha, né? Não o aparelho telefônico. A linha. 4.500. 10% do valor do imóvel. E hoje? Eu me lembro que os primeiros celulares eram meio tijolinhos, era só executivo, gravatado no centro do Rio de Janeiro, andando, ligando aqui. Era ostentação, igual hoje a gente fica com um cafezinho na mão, né? Ostentação. Naquela época era telefone. Hoje a gente liga para a nossa faxineira e ela atende no celular. E aqui o que a gente tem? A gente pode aprender, tem acesso à informação, qualquer tipo de informação, em segundos. Né? A gente pode se conectar com qualquer pessoa do mundo por esse aparelhinho. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que, de fato, as exigências ao emprego aumentaram, mas, ao mesmo tempo, as facilidades ao acesso a essas exigências também aumentaram. No nosso jeito, na nossa época, digamos assim, as exigências eram menores, mas o acesso a essas menores exigências eram mais dificultosas. Uhum. 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 Passava de irmão mais velho para irmão mais novo. Né? Uhum. 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 O que é fácil, normalmente, o que é fácil normalmente não se dá valor, né? Fala, então, ele deu a prioridade. Uhum. Uhum. E o ônibus era de graça? Uhum. Uhum. Uhum.
Aham. Aham. Almejar. Uhum. Aham. Uhum. Exatamente. Fala, José. Uhum. Uhum. Lembro. Uhum. 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 Sim. É. Olha, eu não tenho condições de fazer uma avaliação criteriosa nesse ponto, mas eu sei algumas coisas, né? Antigamente era muito comum as pessoas esconderem, as famílias esconderem os filhos problemáticos. Não saíam de casa, ficavam trancados em quarto, né? Se escondia os filhos problemáticos, né? Frequentemente a gente pode dizer, talvez, que é, eram avaliados como crianças birrentas, né? Dizem que pode estar havendo realmente uma elevação do número de autistas, né, no mundo. Não sei dizer se isso é verdade, mas assim, talvez a gente tenha. Isso é verdade, o diagnóstico está sendo cada vez mais preciso. Né? É um diagnóstico mais complexo, mas eu vejo que há mais precisão no diagnóstico, e eu acho que assim, a gente tem uma. Não sei se vocês conseguem ver isso também. Nós temos tido uma tolerância maior, até uma tolerância social maior, de tratar bem essas pessoas que têm esses tipos de problemas, que se desviam de uma forma ou de outra do padrão normal de comportamento. A gente não rechaça, né? Mas não sei se eu estou sendo muito romântico aqui, mas é a impressão que eu tenho. Não sei. Hum. Aham. 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 É. É. Uhum. É. Aham. Uhum. Aham. Aham. É. Era hiper, era tudo. Minha mãe tinha 13 filhos e tudo sobrava para mim, então o problema não tinha. O remédio do Agnello foi Raider 44, 3 vezes ao dia. Se fosse a raiva, ficava pouco. Na mangueira do pessoal. É, eu sei o que é isso. Fala.
E, Então, o aspecto psicológico tem sido muito opinado. E esse aspecto psicológico tem uma mudança de comportamental muito grande. E isso está trazendo uma nova geração. É como se houvesse mudante. E a palavra autista se tornou um modismo em relação a distúrbios de comportamento. Qualquer distúrbio de comportamento, ele entra no primeiro carimbo de autista. E aí você não tem capacidade de reagir à sociedade. é Uma uma, norma de reação para poder você ter um carinho dele. uma médica que eu costumava me consultar com ela, ela me disse uma vez que, assim, que a medicina também tem as suas modas. Né? Por exemplo, tem a moda de extrair a amígdala de todo mundo. Né? Quem é que extraiu a amígdala aí? Vamos ver. Jair, viu? Viu? Viu como melhoramos? Viu como melhoramos, gente? Tá vendo? Aham, aham. Então. Aham, é. É. Para ver se o cara deixar de ser bandido. É. Aham, então é complexo. Aham. É multidisciplinar. Aham. Aham. É. Dependendo da escala de onde você vai. É. Onde você vai. Aham. É. Fala, Miriam. Fala para eu continuar a palestra. Você já deu a resposta. A sua pergunta já embute a resposta. Né? Coisa interessante hoje, que realmente tem sido colocado para um transtorno desafiador ou positivo. Olha só, presta atenção nesse termo. Por quê? É o positivo ao quê? Por que é o positivo? Os pais são os grandes, sempre são os grandes culpados. Uhum. É. Uma guerra. Uhum. Aí Uhum. tem que ser meio milicão. Uhum. Para você não deixar ver esse tipo. Porque aí cria os diagnósticos assim. Ouçam aí, futuros papais. O pai tem que ser meio milicão. Certo? Milicão. Deixar ele ser banana. Ele depois vai aprender. Elizinho. Até os 5 anos você termina a sua personalidade. Você forma a sua personalidade até os 5 anos. Daqui para frente é ele. Uhum.
Mas nossos irmãos, tem irmãos nossos, né? Eu não vou falar aqui porque está sendo gravado, mas que eles, né, são pais de autistas, eles dizem assim, a gente sabe muito bem quando é a coisa do transtorno e quando a coisa é do pecado. Quando o comportamento está sendo pecaminoso. E quando o comportamento está sendo pecaminoso, a gente vai lá e corrige, certo? Não deixa passar. Então, que Deus nos dê discernimento, né? Mas vamos lá, irmãos, terminar aqui. Algumas previsões. Antes não, peraí, instantinho. Guerras. Falar de guerra aqui, né? A gente tem muitas guerras ainda, né? Mas se você comparar o tipo de guerra que nós temos hoje com as guerras que nós tínhamos no passado, a gente vai ver que houve mudança também. Não estou querendo dizer aqui que o mundo está melhor, o mundo é perfeito. Não, nós temos muitos problemas, imensos problemas, grandes áreas ainda que são muito desiguais com relação a essas questões de melhoria, né? Mas as guerras, antigamente, eram guerras de conquista de território, de conquista de butim, né? Cadê o palavrinha de ontem? Butim, de despojos, né? De despojos. O que são despojos, irmãos? Os despojos é aquilo que você rapina, né? É o roubo. É o roubo feito por soldados, por exércitos. Né? Vai lá e pega tudo que o país tem e leva para o seu próprio país, para si mesmo também. Né? Então é isso. A gente vê, por exemplo, o Göring, né? Pegava lá as obras de arte lá dos museus franceses e levava para ele. Né? Então, essa aí é o butim, né? É o saque. É o saque. Né? E as guerras eram motivadas por aumento de território. Eu quero criar um império para mim, eu quero explorar os recursos naturais daquele país, eu quero explorar o trabalho das pessoas que vivem naquele país e meu proveito. Então era basicamente isso. Eles marchavam para conquistar terra, para subjugar povos. Né? Uma outra coisa também é que a população civil era totalmente desprotegida. Né? Eram considerados, digamos assim, parte do prêmio de guerra. Eles eram escravizados. Eles eram, ou seja, o conceito da proteção aos que não pegavam armas era totalmente inexistente. Né? E hoje? Hoje nós temos um direito internacional, né? As nações aderem a um código de conduta comum, estabelecido de forma explícita, documental, e nós temos então o direito internacional, certo? E que a guerra, muitas práticas da guerra que eram naturais no passado, hoje foram criminalizadas. Então as pessoas podem ser responsabilizadas individualmente por crimes de guerra. Não é tudo que é tolerado, certo? Então as guerras têm regras também, por incrível que pareça. Né? Uma dessas regras é que é um crime, é ilegal a guerra motivada por conquista territorial. Alguém está fazendo isso hoje? Né? Então a gente tem que lembrar sempre, não importa a nossa... os cristãos têm que estar acima de questões ideológicas. Existe um país agressor e existe um país agredido. Existe um país criminoso. Por que criminoso? Porque está transgredindo o direito internacional. Invadiu um outro país com motivação de conquista territorial. Certo? E o presidente dos Estados Unidos está querendo chancelar essa conquista territorial de 20% do território ucraniano. Corresponderia aqui à nossa região amazônica, né? Quase toda ela. Então, abrir mão disso aí, certo? Aí é outra... Mas, guerra intestina. Uhum. Isso, interno. Isso aí. Então, irmãos, nessa questão, aí a gente pode até ver na nossa guerra intestina, existe uma ênfase crescente, um interesse crescente nessa questão dos direitos humanos. Né? Nós, seres humanos, temos direitos, os direitos civis, e também os militares. A Convenção de Genebra proíbe muitos tratamentos desumanos, tanto aos civis quanto aos militares, aos prisioneiros de guerra. Né? Então, mais uma vez, a violação dessas normas pode resultar em processos. Então, nós temos muitos mecanismos hoje que estão diminuindo, embora a gente ainda tenha problemas. Né? Previsões, irmãos. Como nós podemos prever o futuro? Aí é muita coisa, né? Eu ia ter uma hora só fazendo isso, mas vamos ver aqui.
coisas que estão em desenvolvimento e que a gente ainda possa ver no futuro. Com certeza, os mais novos vão ver coisas ainda maiores no futuro, né? Os mais velhos, eu me lembro aqui, a questão está mais difícil para os nossos filhos, né? Os mais velhos, quantos de nós tínhamos carro quando éramos jovens? Quantos de nós sabíamos dirigir? As casas tinham previsão de ter garagem? Os edifícios eram construídos com previsão de ter garagem? Não, não. É interessante, irmãos. Isso. Em Portugal, em Lisboa, né, tem muitos prédios mais antigos, prédios, que não tinham banheiro nos apartamentos. Era um banheiro no andar para os apartamentos do andar. Imagina isso. Depois eles foram modernizados, aí teve que dar mas aí foi o jeitinho, né? Para fazer um banheirinho lá dentro de cada apartamento. Mas imagina isso, certo? Então a gente tem uma mudança vertiginosa, um aumento vertiginoso de benefícios que nós não tínhamos há pouco tempo atrás. As pessoas mais novas nascem pensando que tudo já está aqui há muito tempo. Não, a internet da década de 90. Ela foi criada na década de 60 com fins militares, mas a gente vê ela se desenvolvendo, o desenvolvimento dela na década de 90. A eletricidade, 1870. Primeira casa com lâmpadas elétricas, 1870. E até a disseminação disso. Aqui no Brasil chegou um pouco depois, mas era só pública, iluminação pública, não dentro das casas. Hoje em dia, a eletricidade é algo corriqueiro, fundamental. Né? Se falta luz, todo mundo grita. Né? Mas o Dom Pedro I não tinha ventilador, né? Não tinha ar-condicionado. A refrigeração, criada, tendo em vista a invenção da eletricidade, revolucionou o comércio de alimentos, o transporte de alimentos no mundo. Né? Internet. Nós jovens, a gente pensava um dia em que haveria alguma coisa parecida com esse negócio de internet, nem imaginava que uma coisa dessa podia existir, né? Então, vamos lá, tecnologias que capturam o carbono na atmosfera, né? Reduzindo a emissão de CO2, melhorando a qualidade do ar. Inteligência artificial avançada, otimizando processos industriais, processos agrícolas, prevendo desastres naturais, aumentando a eficiência energética, melhorando a produtividade em indústria, biotecnologia, né? Avanços na genética, na manipulação genética. A gente fala manipulação, dá uma ideia de coisa ruim, né? Mas não, a gente melhorar, né? Criando mais culturas resistentes a pragas e doenças, melhorando a segurança alimentar, diminuindo a quantidade de pesticidas, né? Energia nuclear limpa, novas tecnologias de reatores estão sendo desenvolvidos, como os reatores modulares pequenos, que podem fornecer uma fonte estável e limpa de energia com muito menos resíduos radioativos, né? Painéis solares mais resistentes, com materiais mais resistentes, eficientes e mais baratos estão em desenvolvimento, bem como turbinas eólicas marítimas e outras que geram energia pelo aproveitamento das marés. No futuro, cada casa poderá ter mini geradores de energia elétrica altamente eficientes. A previsão é de nós não vermos mais postes com fios nas ruas. Imagina. Né? Eu me lembro, é tanta coisa, né? Quando eu estava trabalhando no BNDES, a gente tinha umas máquinas bonitas lá, uma Adler. Alguém já ouviu a máquina Adler? Ninguém? Máquina elétrica alemã, bonitona, né? Uma Hamilton, uma IBM esférica. Aquilo ali era top de linha. Aí, de 15 em 15 dias, ou de mês em mês, batiam lá na porta. Aí o sujeito abria assim, com licença, manutenção da máquina de escrever. Técnico de manutenção de máquina de escrever. A gente passava ali na Avenida Brasil, aí tinha lá fábrica da Hamilton, fábrica da Olivetti,
Onde é que eles estão? Acabou. Onde é que estão esses... O carro foi criado, o automóvel, acabaram um monte de coisas. Acabaram os estábulos para os cavalos, acabaram os ferreiros, acabaram os fabricantes de, de roda de carroça, acabaram os correiros, o pessoal que trabalhava com couro lá de um monte de coisa da carroça. Né? Mas, em compensação, se criou um monte de outros empregos, se criaram um monte de outros empregos. Né? O sujeito que fazia a ferradura agora tem que aprender a fazer motor, ou as peças do motor. Né? Então, a mesma coisa. Muita coisa vai se extinguir. Hoje em dia, companhias de eletricidade altamente, né, lucrativas podem se extinguir. Eu não preciso mais ter conta de luz da Enel. Eu tenho lá minha caixinha, ligo lá e ela produz energia para mim, sem eu precisar de ninguém. Né? A gente já tem isso aí, em grande parte, na energia solar. Né? Mas o futuro... Fala, Josane. Uhum. Uhum. É. É. Lembra quando a gente tinha que ir ao banco enfrentar fila para descontar cheque? Ou para pagar conta? E agora, o que a gente faz? Hã? Melhorou ou não melhorou? Máquina de lavar. No Rio. Primeiro no Rio, depois passou para o tanque, depois veio o tanquinho, depois tinha uma máquina de lavar que lavava, mas não secava. Agora a gente tem a máquina de lavar que lava e centrifuga e tem a secadora. Né? Só falta o passar roupa automático, né? Que já tem algumas coisas. Né? Construção civil. A gente está tendo agora projetos de casas impressas em 3D, com materiais reciclados, bioconstrução, né? Promessa aí de reduzir o impacto ambiental, baratear ainda mais a construção de casas. Né? E tecnologia das coisas. Eu nem sei direito o que é isso, mas eu acho que o Natão uma vez me deu uma lâmpada, eu não sei usar ainda, está lá a lâmpada, que liga e desliga com internet. Né? Tem o ar-condicionado agora também que liga e desliga com internet, então é a tecnologia das coisas. Né? Mas isso não só dentro de casa, mas melhorar radicalmente a infraestrutura urbana, gerenciamento de recursos hídricos, tráfego urbano, iluminação pública, tratamento de esgoto, resíduos. Então, a gente vê, assim, a gente teve o que a gente chama de revolução industrial, na virada do século XVIII para o século XIX, e a gente está tendo uma revolução agora também na área de informática, tecnologia informática, na área de medicina. A gente está vivendo, nós estamos vivendo um período de uma revolução imensa que às vezes a gente não consegue ver, ok? Mas o mundo ainda tem problemas, certo? Ao mesmo tempo que nós dizemos que o mundo está melhorando, não quer dizer que ele só está melhorando. Não existe nenhum problema. Nós temos muitos problemas. A gente vê o século XX, né, marcado por duas guerras espantosamente terríveis, por genocídios, por fome ainda. Grande parte dessas fomes causada por regimes tirânicos, regimes comunistas, o Holodomor na Ucrânia, né, a fome na Etiópia, por intenções de realmente matar a população de fome, como no norte da Nigéria, em Biafra,
né? A gente tem ainda catástrofes naturais. E uma coisa interessante, irmãos, é que a grande mídia, ela, ela ajuda a espalhar um certo sentimento de desânimo, de depressão, de desastres iminentes. Os cientistas adiantaram o relógio do apocalipse para 2 minutos para meia-noite, né? Essas coisas todas, de catástrofe nuclear. E os países tomam decisões ruins com base assim, estabanadas. Por exemplo, a Alemanha acabou com todas as usinas nucleares que tinha no país, né? Coisas assim. A gente tem esse sentimento que a grande mídia ajuda a espalhar, né, de que o mundo está indo de mal a pior. Né? Tudo que é a coisa ruim que acontece em determinada parte do globo, rapidamente a gente conhece, a gente sabe. Né? Teve um massacre na escola lá nos Estados Unidos ou lá na Finlândia, um atropelamento em massa lá na Alemanha, a gente já sabe de tudo. Né? Então isso acumula realmente na gente um desgosto, um acúmulo de desgosto. Por isso tem agora uns sites que dizem só notícia boa, né? A gente não conhece as notícias boas. Né? Uhum. Sim, atrai mais. Uhum. Sim. Uhum. E aí a gente vê essas perguntas, né? Como um Deus bom pode existir, né? Se ele permite tantas coisas terríveis acontecendo no mundo? Onde Deus estava, se é que Deus existe, que permitiu o holocausto de 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial? Onde Deus estava quando permitiu que uma ideologia tão nefasta como o comunismo matasse 100 milhões de pessoas, né, ou mais, no mundo? Né? Onde Deus estava quando aqueles Hutus mataram 1 milhão de Tutsis em Ruanda em apenas 4 meses, né, em 1994? Né? Onde estava Deus? Qual é a explicação que nós podemos dar, irmãos? Não vou dar todas, né? Mas uma coisa que eu peguei esses dados aqui no livro A Igreja Maior do que Você Pensa, ele mostra que esses acontecimentos extremamente traumáticos, na verdade, Deus tem usado para que o reino dele cresça, né? Para que a fé em Cristo se expanda no mundo. Então, nós não vamos ter o quadro total, né, desse nosso lado aqui da eternidade, mas nós podemos encontrar alguma razão nesses acontecimentos. Né? Uma coisa que a gente pode dizer é aquilo que Gênesis 18, 25 diz: não fará justiça o juiz de toda a terra? Então, a gente tem que basear nossa confiança nisso, né? Na bondade e no amor que Deus tem pelos seus filhos. Né? Então, é à luz desse conhecimento, né, que nós temos, é que nós podemos analisar algumas coisas que a gente vê aqui no mundo. Tem um versículo que esse livro citou, de Jesus falando assim: certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras e de guerras, né? Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. E ele diz assim, nesse versículo, o Senhor Jesus nos mostra que desgraças humanas e desastres naturais podem ter uma essência redentora. De alguma maneira, os propósitos redentores de Deus, embora motivados por seu amor ao mundo, são realizados frequentemente no contexto de sofrimento. Sofrimento que quebra corações duros e abre esses corações para o Evangelho. Ou seja, é necessário assim acontecer. Em outras palavras, isso faz parte de um plano maior, onde esses pontos negativos são parte, né, ou são um componente essencial do plano. Entenderam, irmãos? Então, o que nós podemos entender é que a obra de Deus no mundo, ela não é realizada, na maioria das vezes, apesar dos desastres, mas por causa deles. Eu vou citar aqui alguns países. El Salvador, o menor país da América Central. Quem estuda a história recente de El Salvador sabe que ele é marcado por
grandes tragédias. Né? Primeiro, uma guerra civil muito brutal que durou de 1989 a 1992. Guerrilhas comunistas versus governo central corrupto, ditatorial. Ou você caía no fogo ou na frigideira. Né? Não tinha jeito. Né? Então, houve muita brutalidade nesse período. Né? Destruição de colheitas, etc. Né? Mortes de agricultores. Né? E isso causou um mar de refugiados. Né? Muitos salvadorinhos vivem fora de El Salvador até hoje. Né? Mas uma coisa aconteceu nesse período. O número de cristãos evangélicos se multiplicou, e muito rápido. Primeiro durante os anos de guerra, e depois, a gente vai ver aqui. Em 1965, os evangélicos eram 2,5% da população de El Salvador. 1990, multiplicou quase por 10, 20%. De 1990 a 2020, foi o período de surgimento daquelas quadrilhas, né, que foram exportados, produtos de exportação até para os Estados Unidos. Né? Quadrilhas de assaltantes se multiplicaram, tornando El Salvador um dos países mais violentos do mundo. Né? E aí, de 1990 a 2020, os católicos passaram de 20% para 44% da população. Hoje são a maior percentagem de cristãos, ultrapassando os evangélicos, os católicos, que são 38% da população. Em 2015, El Salvador era o país mais violento do mundo. Uma taxa de homicídio de 106 homicídios para cada 100 mil habitantes. Vocês sabem o que é isso? Tem noção? No Brasil, nesse mesmo ano de 2015, a taxa foi de 28,9, 29 para cada 100 mil habitantes. Ou seja, El Salvador 106 e Brasil 29. Certo? Em 2024, a taxa de El Salvador caiu de 106 para 1,7 por 100 mil habitantes. O país mais seguro do hemisfério ocidental. No Brasil, nesse mesmo ano, 2024, ano passado, foi 18 mortes por 100 mil habitantes, que é a menor taxa em 10 anos no Brasil. Foi ano passado. E aí, essa menor taxa, hoje, é 10 vezes maior do que a de El Salvador. Mas eu estou querendo só mostrar assim, que o número de cristãos aumenta em meio a esses problemas todos. E aumenta muito mais do que o aumento da população, o aumento populacional. Argentina, nossos vizinhos, nossos hermanos. Né? No século passado, no início do século passado, a Argentina era um dos países mais ricos do mundo. Era considerada a Suíça da América do Sul. Né? E aí, o que aconteceu? Seguiu-se quase um século, né, de governos corruptos e governos incompetentes e ineficientes que aplicaram as piores políticas governamentais do mundo, né, da história. E o fundo do poço, consideram alguns, foi a invasão. Obrigado. A invasão das Falklands ou Malvinas, né, dependendo aí de que lado você está. Em 1982. Por que as Falklands foram invadidas? Porque a Argentina estava indo de mal a pior, né? E o governo ditador, os ditadores, o Gualtieri, na época, ele resolveu desviar a atenção do povo, da economia, invadindo as Malvinas. Aí uniu todo o povo. As Malvinas são nossas, etc. E tal. Mas o Gualtieri, ele subestimou a Margaret Thatcher, nossa irmã, Margaret Thatcher, né? E a Margaret Thatcher ordenou a retomada das ilhas e foi uma guerra humilhante para a Argentina, né? E isso causou uma série de consequências traumáticas, tumultos dentro da Argentina, né? E dentro desse período, irmãos, ao longo desse século, muitos missionários eles trabalhavam na Argentina, mas sempre com poucos frutos. O Uruguai é parecido. Antes da guerra, em 1982, os evangélicos eram somente 2% da população. Em 1990, passaram para quase 7%, mais que triplicou.
E esse fato da Argentina ter se envolvido nessa guerra foi uma causa que foi algo que causou muito sofrimento emocional no povo argentino, né? Houve muitos suicídios, muitos transtornos emocionais, né? Mas, ao mesmo tempo, muitos argentinos foram a Cristo nesse período. Então, de 1990, um pouco menos de 7, hoje, o último dado é 2019, são 15% dos argentinos se identificando como evangélicos, certo? Mais que duplicou de 1990 para 2019. Afeganistão. A gente precisa falar muito, né? É um dos países onde ser cristão talvez o mais mortal, né? É mais mortal ser cristão no Afeganistão do que em qualquer outro lugar do mundo. Qualquer cristão que seja descoberto, qualquer afegão que seja descoberto que é cristão, imediatamente ele é martirizado. Em 1978, a União Soviética invadiu o Afeganistão, implantou à força um governo comunista, seguiram-se 10 anos de guerra, e do lado soviético foram 15 mil baixas. Mas do lado afegão, 1 milhão de mortos, né, numa população de mais ou menos 13 milhões. Mas durante esse período, né, houve uma abertura para o evangélico, para os evangélicos. Primeiro, os soviéticos, o governo soviético mandou lá para o Afeganistão tropas da Ásia Central, os países da Ásia Central. É interessante isso, irmãos, né? Os russos quase nunca mandam russos para ser bucha de canhão. Eles mandam os povos das repúblicas associadas, digamos assim, Ingushétia e Chechênia e outras regiões aí de nomes estranhos para nós, né? Povos de traços mais orientalizados, dos países da Ásia Central, Turquemenistão, Quirguistão, esses estão da vida, que na época faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né, eram esses que eram mandados. Mas só que esses povos da Ásia Central eram muçulmanos, e uma grande parte se bandeava para o outro lado, né, em nome da religião. E aí os russos, né, o governo russo, começou a mandar outros povos. E entre esses os cristãos, eles eram forçados a servir o exército, nessa época foram forçados mais ainda radicalmente. E para onde eles eram mandados? Eles eram mandados justamente para a frente de batalha como bucha de canhão. Muitos foram mortos, evidentemente, mas esses cristãos eles se esforçaram por dar um testemunho cristão para os muçulmanos afegãos, os russos, né? E aí a gente sabe que mais de 5 milhões de afegãos fugiram do país nesse período da invasão soviética, e eles foram aí objeto de evangelização de organizações missionárias, e muitos se tornaram cristãos, muitos abandonaram o Islã nessa época, né? Depois a gente vê, de 1996 a 2001, o Talibã tomando o poder no Afeganistão, e aí se fecha essa janela, né? Mas aí, em 2001, a invasão americana abre novamente uma janela de oportunidades, como a gente fala, né? E que durou 20 anos, e muitos missionários secretos foram para o Afeganistão, inclusive uma irmã nossa, né? Muito querida, que nós cooperamos com ela até hoje, né? E conseguiram levar muitos afegãos a Cristo. E aí, pela primeira vez na história, nós podemos falar sobre grupos secretos de cristãos afegãos dentro do Afeganistão. Inclusive, um grupo dessa nossa irmã, né? Ou seja, uma terra fechada que foi aberta por invasões e por guerras. Né? Outro país, Sudão. Desde da independência do Sudão, em 1956, houve guerra, né, entre o norte e o sul. O norte, de maioria muçulmana, o sul, tribos negras, cristãs e animistas. Essas tribos do Sudão do Sul, que hoje é um país independente, mas não era, né, até pouco tempo, eu acho que é o país mais novo do mundo, elas foram massacradas pelo norte. O norte queria impor a conversão forçada ou, em caso de não conversão, esvaziar o sul de população. Queria massacrar a população que não era muçulmana, né?
E aí, 2 milhões de pessoas morreram de fome ou pelos massacres. Né? Alguém já viu aquele filme, lembrando aqui, A Boa Mentira? Ninguém viu? Então eu recomendo enfaticamente. Não sei onde é que vocês vão encontrar agora, né? Eu vi na Netflix, mas é uma história real de um grupo de cristãos sudaneses que emigram para os Estados Unidos. É muito interessante, certo? A Boa Mentira, procurem aí, talvez no YouTube. Né? Mas o que nós vemos nesse período todo? A mídia ocidental pouco se interessou por esse genocídio ali. Os bombardeios, a destruição de igrejas, né? A escravização desses povos do sul na parte norte do Sudão. Tem um filme da Portas Abertas chamado As Marcas da Zebra. Eu tenho em DVD, se alguém quiser. Mostra a história real também de um jovem, né, que os pais foram mortos e ele foi levado como escravo para a parte norte do Sudão, se tornou muçulmano, né, e lógico que depois volta à fé. Né? Mas Aham. Então jamais Aham. estão processando. Aham. Aham. Então é só essa pergunta que eles Alguém já viu aí algum judeu se explodindo na porta de uma mesquita gritando Jeová é o maior? Né? Ou um cristão gritando Jesus é o maior e se explodindo? Não, né? A gente vê muita coisa. Allahu Akbar, né? Não são todos os muçulmanos, mas é sempre um muçulmano, como dizem aí. Então, mas aqui a gente vê essas deportações, essas conversões forçadas, esses bombardeiros, esse genocídio muito pouco divulgado. As pessoas conhecem muito pouco a respeito dessa história, né? Mas a gente também tem o outro lado dessa história, né? Quando os missionários eles foram forçados a se retirar do sul, isso foi em 1964, os cristãos eram estimados entre 3 e 5% da população do sul do Sudão. Em 2010, que é o último dado disponível, aponta que mais de 60% da população do Sudão do Sul agora é cristã. Reparem, em 1964 entre 3 e 5, e hoje mais de 60%. Tribos inteiras foram transformadas pelo Evangelho. Um povo particular, o povo Dinka, que era conhecido durante muito tempo como o mais resistente ao Evangelho, profundamente apegado ao fetichismo e à idolatria. No meio desse povo tem havido conversões dramáticas, rejeições públicas dos rituais pagãos que eles praticavam. A igreja anglicana no Sudão do Sul tem vários bispos evangelistas muito ativos, uma rede de escolas bíblicas e programas de desenvolvimento econômico entre os que passam pelas mais terríveis privações e sofrimento. Extrema pobreza. Certo? Então, no meio das tragédias, a gente tem um desenvolvimento extraordinário da fé cristã. Eu vou falar aqui, já terminando, irmão, já estou mais para o fim, dos tiranos. Né? A gente vê no Antigo Testamento Deus usando governantes pagãos para expandir o reino de Cristo. Né? A gente vê Faraó nos dias de Moisés, a gente vê Assuero na época de Esther, Ciro na época de Neemias. Né? Nós temos esses exemplos. E hoje também não é diferente. A gente vê o século XX, né, pontilhados de homens perversos, de tiranos, que se tornaram ferramentas involuntárias do Todo-Poderoso, do nosso Deus. Né? E depois que a gente olha para trás, a gente vê como eles são tolos em pensarem que eles podiam fazer aquilo que eles queriam. Né? Ayatollah Khomeini subiu ao poder em 1979, depois que o Shah do Irã foi deposto. Né? E Khomeini e os sucessores dele transformaram o Irã num estado muito mais tirânico, opressivo do que a ditadura do Shah. Né? Mais de 3 milhões de iranianos fugiram do país nessa época. Né? Na época do Shah,
A estimativa é que em todo o Irã havia somente 150 cristãos convertidos da religião islâmica, ex-muçulmanos. Havia outros cristãos, né, mas só 150 convertidos do islamismo. Hoje se calcula, por baixo, a gente não tem muita condição, em torno de 800 mil muçulmanos convertidos no subterrâneo. E esse crescimento foi realizado sem a presença de missionários ocidentais no país. Lógico. Certo? E a gente não tem nenhuma estatística do número de iranianos convertidos fora do Irã. Dizem alguns que esse número pode chegar a mais de 1 milhão de convertidos dentro do Irã. Esse livro cita uma senhora iraniana refugiada na Turquia. É o mesmo autor, esse livro é do mesmo autor do livro que a gente usa nas nossas reuniões de oração. Né? E ele conversou com a senhora na Turquia, essa senhora disse assim: eu louvo a Deus pelo Ayatollah Khomeini. Tudo que eu via naquele homem era ódio. Então eu me convenci de que teria de haver um Deus de amor. E encontrei o Deus de amor em Jesus. Existem muitos muçulmanos que na Europa também estão se convertendo porque estão enfadados do islamismo. Enfadados de toda essa destruição, de todo esse ódio que a religião islâmica, né, acaba colocando no coração das pessoas. Né? Então, a gente pode dizer assim, que mesmo que involuntariamente, o Khomeini e os seus ayatollahs sucessores levaram mais muçulmanos a Cristo do que todos os evangelistas ocidentais nos anos anteriores. Né? Interessante isso. Ou seja, Deus escolhe quem quer para fazer a obra dele. Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, irmãos, é, com quase toda a certeza, o responsável pelo maior número de mortos, né, em toda a história da humanidade. Só a grande fome chinesa, né, que foi causada por ele, é considerada como a mais mortal de qualquer onda de fome que houve no mundo e uma das maiores tragédias provocadas pelo homem em toda a história da humanidade. O número estimado de mortes varia entre 15 e 55 milhões de mortes de fome, né, nesse período. E hoje nós temos também a Revolução Cultural. Essa chamada Revolução Cultural matou quase 8 milhões de pessoas. Ou seja, 960 pessoas para cada 100 mil habitantes. Título de comparação, a gente já viu, em 2015, El Salvador, o país mais violento do mundo, tinha uma taxa de 106 homicídios para cada 100 mil. Na China, nessa época, foi 960 para cada 100 mil. Mas Mao Tse-tung, né, foi o maior evangelista da história, por causa disso. Né? Ele contribuiu para que um número infinitamente grande de chineses se voltasse para Jesus. Em 1949, quando o exército de Chiang Kai-shek foi derrotado e fugiu para a ilha de Formosa, que hoje é conhecida como Taiwan, né, parecia que era o fim da igreja evangélica na China comunista. Né? Havia, na época, segundo estimativas, 800 mil evangélicos na China. E esses cristãos, irmãos, eles ficaram isolados. Os missionários ocidentais tiveram que fugir, né, da China nessa época. Houve muita perseguição, muita morte, e isolados do resto do mundo durante décadas. Mas hoje, a estimativa do número de cristãos evangélicos chega a 100 milhões. E uma estimativa bem conservadora. Certo? Ou seja, de 800 mil em 1949 para 100 milhões, uma estimativa conservadora hoje. Né? A gente tem aqui, esse livro relata que houve o vazamento de um documento do Partido Comunista Chinês em 1992, e o próprio Partido Comunista Chinês estimava o número de cristãos evangélicos ilegais protestantes em 63 milhões, e o número de católicos ilegais em 12 milhões. Então, os cristãos chineses dizem que, ironicamente, lógico, que Mao Tse-tung foi o maior evangelista que já existiu no mundo. Certo? A gente tem aqui também a Ucrânia e Chernobyl.
desastre de Chernobyl, né? O vazamento e explosão lá daquela usina nuclear de Chernobyl. É o maior acidente nuclear da história, que envenenou áreas da Ucrânia, de Belarus, da Rússia Branca, né? Bielorrússia, e essas áreas vão ter que permanecer inabitadas durante décadas ou talvez até séculos. Né? E o impacto da contaminação ainda existe nessas áreas e vai durar também muitos anos. Né? Mas esse acontecimento, além de causar o aumento ainda maior do descrédito nos governos comunistas, foi responsável também, um dos responsáveis por causar a queda do comunismo, né? Causou uma curiosidade, porque Chernobyl, na língua ucraniana, quer dizer absinto. E esse nome foi associado a Apocalipse 8, de 10 e 11. Essa estrela, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra, parte dos rios e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa disso, porque as águas se tornaram amargosas. Então, eles associaram a catástrofe de Chernobyl a essa passagem do livro do Apocalipse. Lógico que nós não consideramos essa passagem, o acontecimento, o cumprimento dessa profecia. Mas a coincidência desse nome da usina, a usina de Absinto, né, é uma das 50 usinas nucleares, era uma das 50 usinas nucleares da época da União Soviética. E justamente foi a de nome Absinto que teve o desastre. E aí, nessa época, um jornal britânico, Daily Telegraph, publicou um artigo de primeira página, poucos meses depois do acidente. O título era o seguinte: russos leem a Bíblia por causa de Chernobyl. Então, o jornalista explicou o significado da palavra, né, e escreveu essa reportagem que, por sua vez, se espalhou pela União Soviética. Lógico, mimeografada, né, etc., copiada e indo assim por meios ilegais, né, se espalhou por toda a União Soviética. E a mensagem era: Chernobyl está na Bíblia. Né? E Chernobyl está na Bíblia e fala da ira de Deus contra os pecadores. E diz aí o livro que as livrarias russas foram esvaziadas de dicionários russo-ucranianos, e as Bíblias que não podiam ser comercializadas legalmente, as pessoas então procuravam outros que tinham Bíblias em casa para poder ler. Então, assim, nós não sabemos quantos chegaram ao conhecimento de Cristo por causa disso. Né? Deixa eu ver aqui. Mais 10 minutos. Tá? A gente tem aqui uma foto icônica, não sei se vocês podem procurar no Google, de uma menina, vou tentar ler o nome dela aqui, Kim Puk Panti. Ela era uma garotinha de 9 anos, correndo nua, com os braços abertos, gravemente queimada por uma bomba de napalm que foi lançada pelos avião americano. Né? A foto foi tirada por um fotógrafo também vietnamita em 8 de junho de 1972. E o repórter ganhou o prêmio Pulitzer por causa dessa foto. Né? E essa foto, ela foi uma das coisas que ajudou a população americana a se colocar contra a guerra. Né? O fotógrafo levou a menininha ao hospital, ela ficou internada 14 meses, ficou em estado crítico por 40 dias, sofreu 17 operações iniciais devido às queimaduras e foi usada pelo governo norte-vietnamita como uma propaganda contra os americanos. Né? Mas o que pouca gente sabe é o seguinte, que quando ela era adulta, ela se converteu pelo testemunho de um grupo secreto de crentes no Vietnã comunista. Né? Pouco tempo depois, ela conheceu outro crente vietnamita em Cuba, onde ela estava estudando, e eles estavam estudando, e fugiram para o Canadá. Né? E ela diz assim: naquele momento, eu estava no lugar errado e na hora errada, mas agora eu estou no lugar certo e na hora certa eu encontrei o meu propósito. Ela é muito ativa na divulgação do Evangelho. Então, a imagem que a gente tem, que a maioria das pessoas tem, é só essa do horror. Mas a gente não sabe, as pessoas não sabem, o que Deus realizou depois desse horror. Ou seja, o que eu quero mostrar é que ele não realiza somente os seus propósitos em grande escala, mas ele tem os propósitos para cada pessoa. Né? Cada uma dessas pessoas, dos seus eleitos, é preciosa aos olhos dele, e por trás de cada sofrimento individual
existe uma história de redenção. Né? A gente pode ficar perplexo porque a gente não tem o conhecimento total, mas um dia a gente vai ter. Né? Então, uma frase aqui do livro: no céu teremos muitos motivos para louvar a Deus, e ninguém perguntará: onde tu estavas enquanto eu sofria? Ninguém dirá que Deus foi injusto. Para terminar, irmãos, como nós podemos ver o evangelismo nisso tudo? Reparem, se temos que perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. A gente tem essa visão muito clara. Então, é com essa visão que muitos dos nossos antepassados iam para lugares inóspitos. A África era, no século XIX, considerada o cemitério do homem branco. De cada 10 missionários que eram enviados para a África, 9 morriam no primeiro ano. E eles iam, e eles continuavam a ir. Eles mesmo sabendo disso. Vocês sabem que a igreja congregacional do Recife, ela pediu um pastor para Spurgeon. E tinha um rapaz lá muito promissor, muito inteligente, pregava muito bem, seminarista lá do Colégio de Pastores do Spurgeon. O Spurgeon disse para ele: quer ir para o Brasil? Quero. E ele terminou o curso dele, veio para o Brasil e em um ano estava morto. Era assim que as coisas aconteciam. Eles sabiam disso. Febre amarela, malária, etc. As coisas, a gente vê aí a expectativa de vida, né? A gente tem aqui algumas histórias, né? O missionário morável, no século XVIII, entre os esquimós, John Beck, batalhando 5 anos sem um único convertido. Um dia ele estava lá traduzindo o Evangelho de Mateus, tinha acabado de completar a história da crucificação, quando alguns esquimós visitaram-no e perguntaram o que ele estava fazendo. E aí ele teve uma inspiração e começou a ler em voz alta as palavras que ele tinha acabado de traduzir a respeito da crucificação. Os esquimós ficaram maravilhados. E um jovem disse assim: conte-me de novo, conte-me de novo. E aquele jovem, ele foi o primeiro convertido no trabalho missionário dos morávios entre os esquimós, que depois houve vários convertidos. Ou seja, a visão de Jesus morrendo por ele quebrou o coração dele e libertou do xamanismo e levou ele para Cristo. Né? Alguns ditos aqui, irmãos. Missão é vista como um movimento de Deus para o mundo. A igreja é vista como um instrumento para essa missão. A igreja existe porque existe missão, e não o contrário. Um filho de Deus não pode se dizer seguidor de Jesus se não tem nenhum interesse pela evangelização dos povos deste mundo. Como pode esperar a promessa da sua presença constante? Eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, se não está disposto a obedecer à ordem. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Como pode uma congregação ou uma denominação se dizer bíblica ou até mesmo cristã, se não coloca no centro de sua lista de prioridades a ordem de Cristo de evangelizar o mundo perdido? A alocação de recursos, as orações, a prioridade dada aos missionários é a evidência desse envolvimento. Se a igreja não for missionária em sua teologia, em sua vida diária e em seu compromisso, não tem o direito de alegar ser igreja. Nos últimos 40 anos, irmãos, houve, segundo os missiólogos, uma separação crescente entre soteriologia, que é a doutrina da salvação, e missiologia, que é a doutrina das missões. Né? Mas o que eles dizem é que não pode existir soteriologia sem missiologia. Soteriologia sem missiologia não é a verdadeira doutrina da salvação. E eu quero aqui citar um texto de Lucas 24, 45. Então, Jesus abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes, reparem aqui o que Jesus está dizendo, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, doutrina da salvação, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Palavras de Jesus. Então, reparem aqui o que está incluído nesse versículo, irmãos. A morte, a ressurreição de Jesus, o conteúdo do evangelho a ser pregado e a tarefa missionária. Tudo incluído nessa única frase. Ou seja, mais uma vez,
soteriologia sem missiologia é uma doutrina incompleta, né? Então, nesse contexto, o nosso trabalho é evangelismo local em Jerusalém, né? Evangelismo nacional na Judéia, o evangelismo das nossas minorias étnicas em Samaria, digamos assim, né? E a missão mundial nos confins da terra. Termino aqui com uma frase dos irmãos Moraves, que era o lema deles, 1700, anos 1700. Conquistar para o Cordeiro a recompensa de seus sofrimentos. Isso é a missão. Conquistar para o Cordeiro a recompensa de seus sofrimentos. Eu acho interessante o salmo que o Natan leu, é o Salmo 47, né, Natan? Eu me lembrei, essa leitura me fez lembrar um memezinho que fala sobre o ego dos gatos. Já viu? Um gato se olhando no espelho. E o que ele vê no espelho? Um leão. Já viu o gato correndo atrás de urso? Não? O urso correndo do gato, fugindo. Já viu o gato espantando o tigre? Tem filminhos assim, do gato dando susto no tigre, o tigre saindo correndo. Então eu gostei muito desse memezinho do gato se olhando no espelho e vendo um leão. Aqui a gente vê isso. Salmo 47. O povo judeu dizendo assim: Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Povinho judeu, paizinho desse tamanhinho, dizendo uma coisa dessa. Mas são palavras inspiradas. Imagina, irmãos, ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Isso é que é ego, né? Mas é a mesma coisa que nós temos na grande comissão. Nós não temos ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado? E eis que estou convosco, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Eu enviei para vocês um texto, um videozinho que o Natan enviou para o grupo dos amigos da IRP, mandei para a IRP, do Douglas Wilson, onde ele fala sobre esse texto, que é o texto da Grande Comissão. Ele diz, normalmente as pessoas citam errado, porque antes disso Jesus disse a coisa mais importante de tudo do texto. Ele diz assim, portanto, todo poder me foi dado no céu e na terra. Ele não diz assim, todo poder me foi dado nas regiões espirituais. Não, ele está dizendo onde foi dado, no céu e na terra. Todo o poder. E é com base nisso que a igreja vai, como diz aqui, subjugar os povos e as nações aos pés de Cristo. Certo? Que Deus nos abençoe, irmãos.